Bom, senhores, então, Alex para mais um vídeo. Vamos continuar aí, né, a resposta ao vídeo do Regis Tadeu. Então diz assim, continuando, né, em algum momento ele fala alguma coisa sobre conteúdo, né? Então há novos conteúdos que podem ser bons. É aquela coisa, muitas vezes talvez alguns conteúdos que talvez para o Regis Tadeu não sejam coisas totalmente interessantes, ou conteúdos necessariamente bons, que o Regis pode eventualmente ficar com a mente aberta para saber que há outros tipos de conteúdo que podem ser bons, inclusive mesmo nos dias de hoje. Sim, eu até concordo com o Regis que há esse movimento de retardamento coletivo ou de imbecilização, mas não quer dizer que mesmo nessas coisas que eventualmente até haja algum tipo de retardamento, não haja necessariamente nada de ruim. Não haja, melhor dizendo, necessariamente nada de bom. Né? Se não tivesse nada de ruim, seria bom. Não quer dizer que nessas coisas que eventualmente envolvam algum tipo de sugestão de retardamento ou até de manipulação das pessoas, por um conteúdo ruim, por um conteúdo aí sim de nivelamento baixo demais, né? Não quer dizer que tudo nesses novos meios, vamos dizer, nesses novos conteúdos, não haja necessariamente nada de bom. Mesmo no sertanejo universitário você encontra coisas interessantes. Por exemplo, né, para falar da música. Então é isso, né? Eu acredito que nós não podemos ter realmente essa mente fechada para desconsiderar a possibilidade de que novos conteúdos tenham algum tipo de qualidade. Eventualmente muitas músicas você pode até não gostar, isso não quer dizer que outras músicas, mas aqui tem alguma coisa que é aproveitável, uma coisa interessante, não só em música, em qualquer coisa, né? Se você for pegar talvez, sei lá, o cenário de literatura brasileira atual, pode ser que haja livros interessantes, talvez não a maioria. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Então, é isso, né? Sim, em algum momento o Harris falou assim, não, porque as pessoas no final têm que pensar e tal, e elas têm preguiça de pensar. Às vezes é porque realmente você pensar demais sobre alguns temas pode não levar a lugar nenhum, né? Então muitas vezes não é que as pessoas têm preguiça de pensar. Às vezes é que elas já pensaram tanto sobre determinados temas que no final elas não conseguiram se desvencilhar de um determinado tema, ou porque elas já pensaram tanto sobre aquilo que elas eventualmente já esgotaram o tema e não conseguiram eventualmente vislumbrar alguma nova ideia sobre aquilo. Ou porque realmente não tem, porque elas às vezes auriram o tema. Então assim, por que nós vamos muitas vezes ficar ali pensando, essa excessiva confiabilidade na inteligência humana é algo meio, não digo necessariamente perigoso, é algo que pode ser exagerado e pode fazer com que a pessoa se canse mesmo. Ela tem preguiça de pensar? Não, ela já cansou, já pensou tanto sobre determinados temas. Que muitas vezes as pessoas também não têm fé para continuar pensando sucessivamente sobre os mesmos temas ou mesmo sobre as novidades que apareçam. Né? Você pode ter determinado tema, você tem até novidades. O cara falou, pô, já pensei sobre isso. Teve uma ou outra novidade sobre o tema, não quero pensar sobre isso. Então não é necessariamente nem preguiça. Né? Não que as pessoas não pensem ou tenham preguiça de pensar. É que a sucessividade mental de você ter que pensar muitas vezes, e não só sobre os mesmos temas. O fato de você, puxa, agora vou ter que fazer de novo um processo mental porque agora surgiu uma nova ideia, ou mudou o tema. Nós temos um tema específico, não, agora estamos discutindo sobre outra coisa. Pô, vou ter que pensar, vou ter que ter outro processo filosófico pensante, outro processo, vou ter que eventualmente superar outras ideias, outro nicho de ideias que eventualmente possa vir a surgir. Então isso muitas vezes é um problema. Isso é preguiça de pensar? Não, é que o cara já pensou muito. Antes ele não teve preguiça. Só que daí vem, pô, agora outro tema, agora outro problema. Dá um exemplo na questão da Covid, por exemplo. Até para os profissionais da medicina. Os caras estão lá. De repente, bom, a não ser que eles já tenham ali alguma coisa programada. Né? Como diria aí o Thiago Lima, do Desperte, né? Do canal Desperte do YouTube.
A não ser que já haja coisas programadas em relação a isso, que é talvez até uma probabilidade. No mínimo uma possibilidade. Mas é aquela coisa, para o médico muitas vezes pode ser ruim. Porque você vai lá, vamos inventar aqui uma vacina, ou mesmo uma cura para pesquisar cura para a Covid-19. Tá. Aí depois aparece outra, quer dizer, desanima. E por exemplo, eu acredito realmente que se eu tenho a Deus, eu não preciso muitas vezes pensar e repensar questões sucessivamente. Seja sobre temas diferentes ou seja sobre o mesmo tema adaptado, atualizado. Então não é para ficar uma coisa como é que é? Uma coisa galopante, né? Não é para ser essa coisa galopante. É para ser o pensamento é para ser uma coisa tranquila. Agora, eu concordo até com a questão de pensamento do Regis Tadeu, só que é aquela coisa, nós precisamos de cenário para isso. Precisamos de um cenário de mínimo de tranquilidade para isso. Não estou nem falando em relação ao Covid. O sujeito às vezes precisa de tranquilidade espiritual. Porque há um retardamento coletivo. Às vezes a pessoa está travada mentalmente. Teve uma ideia que eventualmente a traumatizou. Ela vai precisar de libertação. Ou seja, não existe isso. Mas a pessoa é burra. Eu não acho que o xingamento resolve todas as situações, Regis Tadeu. Não é assim. Tá, não é o caso de muitas pessoas que gostam de funk. Não é. Ali muitas vezes é total falta de vontade. Mas muitas vezes você pega que seja, até alguém que eventualmente venha de uma área jurídica, uma área que você precisa pensar um pouco mais, de uma área literária, de uma área de idiomas, às vezes, pensar. Então, assim, essa excessiva confiança no pensamento humano é algo que pode eventualmente ser perigoso ou até muito cansativo. Eu acho que em Deus a gente vai ter que, na maioria dos temas, ficar ali pensando e repensando em detalhes e novos detalhes, como eventualmente querem inclusive fazer com o meu canal, talvez com o objetivo de teste, alguma coisa. De qualquer forma, mais palco para mim, para eu falar sobre os temas mais variados, interessantes, não que o objetivo seja só palco, é claro, mas para eventualmente exaurir até outras depenações. Eu vou falar a seguir no vídeo, mas acaba sendo algumas questões que são levantadas eventualmente contra mim, ou até não necessariamente contra mim, acabam me dando palco e me dando a oportunidade, me oportunizam a falar sobre temas variados que possam surgir na internet, nesse caso do Regis Tadeu, e outros temas que eventualmente possam surgir aí no que se refere, no que pertine a situações que eu possa eventualmente opinar. Então, assim, essa questão. Mas não sugiro com isso esse repensar e esse repensamento. Eu tento ser clínico, tento ser cirúrgico em relação a determinadas críticas. Tanto que muitos vídeos que eu faço são no máximo ali 10 minutos. Alguns eu passo disso por achar necessário. Então não é essa questão. E muitas vezes as pessoas sabem que realmente com Deus tudo fica mais simples, os fardos se tornam mais leves, né? É aquela coisa. Houve ali algum comentário específico. Eu não fico o dia inteiro nas redes sociais. Muitas vezes os vídeos que eu vejo na internet pipocando, eles caem até providencialmente, de certa forma, né? Porque eu acredito que pelo menos Deus permita algum tipo de orientação. E aí eu não fico buscando nas redes sociais, fazendo uma averiguação, não, essa pessoa disse isso, essa pessoa disse aquilo. Não, eu pego um vídeo específico e aparece, ele está falando sobre determinado tema. Às vezes até apenas fragmentos de vídeos, vou ler esse vídeo aqui. Falou uma bobagem, para mim já é motivo para eventualmente fazer vídeo. Até na minha visão, até inadequadamente, o Roger Flor falou, não, do Sport TV, né? Roger Flor comentando ali uma atitude absolutamente lamentável, assim, tentando de alguma forma provocar, talvez a mim e outras pessoas. Provoca o sujeito, falei esse comentário, já não vai responder aí nas redes sociais, já não vai correndo para as redes sociais. Ou seja, como se não pudesse, eu ou qualquer outra pessoa, não pudesse ir correndo para as redes sociais fazer um vídeo, ou fazer um comentário, como eventualmente a mesma pessoa não pudesse ir para as redes sociais uma semana depois falar sobre determinado fato ou determinada opinião de determinada pessoa. Mas por que é errado? Liberdade de expressão. Acho que as pessoas estão limitando muito a liberdade de expressão. Talvez não necessariamente com a questão criminológica, mas com a questão da lacração. Lacrando a liberdade de expressão. Não, você não pode eventualmente usar as suas redes sociais como se fosse algo inadequado. Qual o problema da opinião? Qual o problema? Se você não concordou, vai lá e responde. Aí o Olavo de Carvalho diz isso. Não concordou, vai lá e responde. Faça uma nota no jornal, não concorda, vai lá no jornal e me responda. É a mesma coisa. Aí fico usando muitas vezes a televisão, não citando meu nome, que às vezes, se eventualmente fosse a meu respeito, né? Não citando meu nome, né?
E aí fica complicado, porque eu não sei, por isso que os vídeos caem de maneira providencial. Porque eu não sei quando que a pessoa está falando em mim, quando não está. Por isso que eu tenho que me basear muitas vezes naquilo que é o certo ou o errado. Então não importa se está falando em mim ou não, importa o que é verdade e o que não é. Eu vou pegar o comentário da pessoa, poxa, eu não sei se ela está falando em mim. Tá, mas o comentário está errado, eu vou responder. Pô, esse comentário até parece que foi pra mim, vai pra mim, vai pra mim. Vou responder. Eu não fico o dia inteiro vendo redes sociais das outras pessoas para ver o que falaram de mim. Ah, mas então como é que você sabia do vídeo? Providencial, providencial. Pode ser realmente que Deus me direcione, ou Ele permita sejam direcionados para mim os vídeos certos, e daí eu só respondo. Ou pelo menos os trechos de vídeo certo, que acabam de alguma forma tendo um comentário que eu não concorde ou que seja a meu respeito, eu vou lá, pinço, né? O momento que interessa responder, no momento que alguns vídeos não me interessam mais assistir, aí pego, me baseio algumas ideias naquele comentário específico, recorto e respondo aquilo que me interessa. Ah, mas você teve que ficar horas no canal do Olavo de Carvalho para poder pegar vários argumentos dele? Não, peguei argumentos esparsos de vídeos soltos, né? Ou de qualquer outra, não só do Olavo de Carvalho, qualquer outra pessoa. Peguei momentos esparsos do jogo aberto para responder ali Renata Fã, Denilson Show. Eu não fico vendo vídeo por vídeo, nem daria tempo. E eu nem tenho vontade de fazer isso. Eu pego vídeos esparsos que aparecem na internet, talvez até providenciais, e aí eu, pô, aqui tá errado, aqui tá errado. Já dá pra fazer um vídeo de 15 minutos com base nisso. Vou lá e faço. Como se eu ficasse horas na internet. Tem que se esperar. Ah, sim, daí vem o Regis Tadeu tentando falar ali sobre a questão do jornalismo. De certa forma, acho que ele trabalhou com um jornalismo, vamos dizer, musical, né, ou artístico, sobre artes, né? Então, ele tem aí algum gabarito para falar. Eu até não tenho, mas imagino que eu tenha razão nos pontos que eu falo. Então, assim, ele fala assim, não, porque você não tem que necessariamente esperar uma nota oficial e tal. Depende, se você tiver prova, não. Mas aí é o que eu falo, na verdade, quando eu falo de jornalismo, eu já estava falando de prova. Porque, por exemplo, é claro que você vai ter que esperar eventualmente uma nota se você eventualmente não tem prova do que você está falando. Até porque, se um jornalista chega e acusa eventualmente alguém sem prova, o problema é que o cara que eventualmente foi acusado pode ter prova que ele não fez, entendeu? Então eu nunca falei que você não pode buscar outras fontes que não seja necessariamente uma entrevista com a pessoa. É claro que pode. Tanto que eu falei que a outra pessoa, que a acusada, pode ter provas de que eventualmente ela não fez aquilo de que foi acusada. Eu trabalhei também no bojo, vamos dizer assim, de qualquer tipo de prova documental ou de outra forma que a pessoa consiga provar a sua inocência ou que ela não fez eventualmente alguma atitude imoral, alguma coisa assim. Alguma coisa da qual ela tenha sido acusada. E que não só jornalistas como cidadão, ou que não só cidadãos como jornalistas, seriam repreendidos caso eventualmente soltassem essa notícia. Ah, mas ele vai depender de nota oficial. Não, o jornalista depende de prova. Ou de nota oficial. Ou pelo menos avisar que determinada notícia é especulativa, porque daí não é crime. Essa é a questão. Para bom jornalismo, uma declaração de políticos sobre o tema, ou de um atleta, ou do clube de futebol falar sobre determinado tema, depende da situação. Depende da situação. Por vezes você vai ter que esperar a nota oficial, se você não tiver prova do que você está falando. Ou, pelo menos você não fez uma entrevista anterior, né? Que às vezes talvez não necessariamente precisaria ser provada. Se bem que normalmente a entrevista é gravada, né? Mesmo que seja só no áudio. Mas de repente a pessoa pode fazer uma entrevista, ela não é gravada nem no áudio nem no vídeo, e ela poderia usar isso como fonte de informação. Mas aí o entrevistado poderia negar, né? Aí que é o problema. Então você eventualmente teria que ter garantias. Seria talvez o ideal. Mas aí talvez não por jornalismo, mas por responsabilidade. Sobre o tema, se tal político é objeto da notícia. Então você eventualmente precisaria esperar uma nota oficial do político, por exemplo. Não, se você tiver prova. Você precisaria só dar nota oficial em relação à manifestação dele. Se você tiver prova, você não precisa dar nota oficial. Até onde eu sei. Depende da quantidade e da qualidade, até da gravidade da prova que você eventualmente tem. E depois essa prova ainda está vinculada à intersubjetividade. Por isso que talvez você dependa um pouco da nota oficial. E dependendo da situação, você vai depender da deliberação processual. Ou de o processo ter sido instaurado e iniciado contra essa pessoa específica. Dependendo do tema ou da gravidade do tema, alguma coisa assim. Mas aí você tem hipóteses legais. Né? Sim, pode ir atrás da informação. Mas aí, por exemplo, se você vai eventualmente atrás de uma informação para buscar algum tipo de prova, mas aí tudo bem, porque eventualmente o político já foi entrevistado antes.
Se o político não for entrevistado, com certeza você vai precisar de algum tipo de prova para poder mostrar. Senão vai dificultar muito toda a situação. Então, outro argumento, não, se você puder confirmar fatos sem entrevistar alguém, tudo bem. Sim. Deve falar, não, porque eventualmente você não precisa entrevistar, você vai depender da nota oficial. Se você puder confirmar o fato sem precisar da entrevista, tudo bem. Tudo bem. Não tem problema rigorosamente nenhum. Mas eu acho que eventualmente o Regis ele só tentou forçar eventualmente um ponto meio para insistir num argumento falso para eventualmente tentar provocar. Eu acho. Senão vai depender do entrevistado. E se for já algo que ele disse como se ele estivesse dizendo, e ele realmente não disse aquilo, é falso também. Mais uma possibilidade de falso testemunho. Tem mais um aqui, vamos lá. Claro, sobre o clube de futebol, sobre nota oficial, né? Vamos esperar não o clube, mas outra fonte idônea para comunicar algo, dependendo da situação. Eventualmente alguma outra instituição, alguma outra fonte, às vezes não é o clube, seria só o empresário do jogador, né? Que seja. A prova pode ser documental. Então, assim, é meio absurda essa opinião de Regis Tadeu, porque não como se o jornalista não pudesse buscar outra fonte de informação. Claro que pode. Aliás, ele só poderia soltar a informação se ele tivesse outra fonte. Ele só poderia. E isso já era implícito na minha fala, porque eu já tinha dito, o Regis Tadeu não verificou, tanto que eu falei que a outra pessoa que eventualmente teria sido acusada, ela teria prova de que ela não fez. Então, o jornalista só poderia ter soltado a informação, não com nota oficial. Talvez nem isso, porque não seja uma prova robusta. Não tenha robustez. Mas desde que ele tivesse prova. Ele poderia falar. O que já era implícito na minha fala. Eu nem precisaria ter sido literal. Se bem que eu acho que eu fui, eu não lembro agora. Eu acho que eu fui, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu falei de prova sim. Mas não sei se eventualmente aí o Regis Tadeu está falando contra mim, ou se de repente a opinião dele é favorável à minha. Parece que até que não. Mas para tentar completar, se eventualmente interpretei errado o que ele falou, a minha visão é essa sobre isso. Como se não pudesse haver provas. Eu não falei isso. Provas que não sejam necessariamente testemunhais ou entrevistadas antes, depende do tipo de prova que você achar. E depende da robustez da prova. E às vezes vai depender da intersubjetividade. A questão da influência. Mas para ser influência, pode-se não só ter atitudes calhordas, mas atitudes bondosas e de coragem. Ou eventualmente atitudes que sugiram algum tipo de bom comportamento. Então, assim, boa parte dos meus vídeos não foi calhorda. Não sou nada de calhorda, tenho opiniões interessantes sobre temas que eu considero importantes. Acho que sim, às vezes alguns desses temas geram um aprisionamento espiritual. Então eu acho muito fácil, eventualmente, em alguns momentos. Não em todos, porque em alguns momentos eu concordo com o Regis. Mas em alguns momentos eu acho muito fácil você xingar as pessoas de imbecis, quando na verdade você sugeriu, outras pessoas fizeram com que o coração dessa pessoa fosse travar. Mas ela que se liberte sozinha. Quem é que disse que todo mundo vai conseguir fazer isso? Não sei se eventualmente o Regis prendeu alguém, espiritualmente. Mas o problema... Deixa eu limpar a nariz um pouquinho. O problema é o seguinte, tem pessoas que são presas espiritualmente por outras. E aí cabe, às vezes, também pelo próprio comportamento dela, dessa pessoa que está aprisionada. Então cabe a nós ajudar a libertação. Então não vou ficar xingando a pessoa, repreendendo ela, ou lançando ela numa cadeia espiritual, ou mesmo numa cadeia física. Eu não vou ficar fazendo isso, quando na verdade nós podemos também ter outras alternativas. Ou não fazendo só isso, quando nós temos a alternativa também de usar a mansidão e usar a tranquilidade espiritual para a recuperação espiritual. Inclusive tem uma passagem que eu li recentemente no Novo Testamento, interessante, que diz que, acho que Paulo, não sei se foi Paulo e Pedro agora, ou alguém, Paulo e mais alguém, foi preso, e eles foram para a cadeia, e isso é simbólico, de certa forma, mas eu creio que aconteceu literalmente, mas é também simbólico da questão espiritual. A pessoa está presa espiritualmente. Aí Paulo e mais alguém foram presos, e talvez Pedro, ou Barnabé, não lembro agora, ou mais alguém, são presos, aí começam a entoar hinos de louvor. As outras pessoas também foram libertadas, as cadeias se abriram. Então justamente isso também representa as nossas cadeias. Nós podemos eventualmente escutar hinos de louvor e nós sermos libertados. Alguém chega, eu estou preso fisicamente numa cadeia, me sinto triste com o meu próprio comportamento, não tenho fé, seja em Deus, ou fé de que eu sou uma pessoa recuperável. Chega alguém e eventualmente começa a cantar hinos do meu lado. Aquilo pode não só liberar minha cadeia física, milagrosamente, mas também a minha cadeia espiritual. Alex, talvez eu não tenha fé sempre, mas não importa.
Importa o resultado. Isso está no livro de Atos, né? Agora não lembro exatamente a referência, mas é uma situação que, se não me engano, está narrada desse jeito. Então, essa é a questão. Não, porque são atitudes calhordas. Muitas atitudes são boas. Talvez uma outra atitude eu tenha exagerado alguma coisa. Mas, no geral, minhas atitudes são corretas. Minhas atitudes são interessantes. Então, todo mundo acertou o tempo inteiro. Agora, o que eu acho realmente calhorda é, eventualmente, eu gerar o aprisionamento espiritual da pessoa e depois falar, não, porque é um processo de imbecilização coletiva, porque esse sujeito é imbecil, porque não sei o quê. Meu problema não é exatamente o xingamento, porque o xingamento pode ser literal. A pessoa realmente pode ser uma imbecil. Então, então, assim, realmente a pessoa pode ser um imbecil em determinadas circunstâncias. Só que o problema é o seguinte, não adianta muitas vezes eu ficar xingando a pessoa de imbecil quando eu talvez esteja causando problema ou eu atrapalhei aquela pessoa e eventualmente ela ter um desenvolvimento adequado. Então eu acho muito fácil. Vou lá e eventualmente machuco a pessoa. Porque a pessoa é imbecil, porque a pessoa é imbecil. E muitas vezes eu também não dou, eu prendo, mas também não dou o instrumento de libertação. Outra coisa que eu eventualmente iria citar. Muitas vezes as pessoas têm até a chave da salvação, a chave da libertação. Mas elas não entram na porta e elas não deixam os outros entrar. Elas mesmas bloqueiam. Como foi o farisaísmo em algum tempo antigo, 2000 anos atrás, em Israel. E como foi a crítica de Jesus. Hoje, repetido com o chamado, aquilo que eu chamo de o neofarisaísmo. Não é o caso do Regis Tadeu, não sei se ele crê. Mas independente. Eu acho muito fácil prender. Talvez um pouco mais difícil libertar, né? Muito fácil. Fácil criticar as pessoas por terem atitudes calhordas e ao mesmo tempo você não encorajar a pessoa a ter uma atitude bondosa. A bondade pode libertar do erro que você cometeu. A sua própria bondade pode libertar dos erros que você cometeu na sua própria vida. Você pode compensar os seus erros, você pode compensar os seus pecados. Porque isso às vezes na cabeça da pessoa não é necessariamente algo totalmente lógico. Ela não entende, ou ela não aceita, ou ela não sabe. Então muito fácil se adaptar aí ao mundo, porque nós temos aqui a intelectualidade. Agora espero, de repente seja apenas um teste aí do Regis Tadeu, e o próprio Regis Tadeu de repente sabe as coisas que eu estou falando, ele só está aí de alguma forma provocando, espero que seja esse o caso. Que ele não seja um neofariseu, mesmo que eventualmente descrente, que não seja ele um neofariseu, que eventualmente atrapalhe o fiel e adequado desenvolvimento espiritual dos demais. Criticando os outros por imbecil, mas isso no final, não que não possa ser feita, a crítica pode ser feita, a constatação de xingamento pode ser feita, principalmente se ela for literal, mas como se apenas isso é que necessariamente gerasse a libertação de pessoas. Não em muitos casos. Talvez em um ou outro, mas não em muitos casos. Não bastaria apenas a crítica para que houvesse, ou para que possa haver essa libertação espiritual. Eu estou tendo o pessoal que está fazendo uma parte de reforma aqui no prédio que eu moro, então também tem alguns barulhos e tal. Eu, por exemplo, desejo justamente o contrário. Libertar pessoas dessa zumbilândia, né? Que eventualmente o Regis fala, não, porque são pessoas que são zumbis, eu quero que elas continuem zumbis, eu quero justamente o contrário. Eu quero que as pessoas sejam libertadas. Eu quero que elas sejam pessoas boas. Não, mas para ela não ser um zumbi, ela tem que necessariamente ser uma pessoa radical, ela tem que ter o seu conhecimento, ela tem que ter literatura, ela tem que ler, ela tem que chamar os outros de imbecil, ela tem que ter a sua própria individualidade diante da sociedade. Ué, mas então a pessoa que é totalmente boa é uma zumbi? Eu não quero que as pessoas continuem mornas, espiritualmente. E se elas puderem se tornar totalmente boas, por mim nem pecado é. Até onde eu vejo não é pecado. Mas ela vai poder superar a si mesma? Vai, ela pode. Preencher aí todo o seu vazio espiritual, que eu já falei no vídeo do Casagrande. Libertar pessoas da zumbilhão, pelo menos tentar ajudar nesse processo de libertação, do que eu puder. Libertar pessoas dessa zumbilândia, que pode ser algo passageiro na vida dela. E que eventualmente, Regis Tadeu, até mesmo meio musical, mesmo o rock participa. Porque mesmo o rock também tem coisas alienantes. Como outras formas artísticas.
Eventualmente livros até de literatura brasileira, vamos dizer, arcaica, ali, talvez século XIX, século XVIII, são leituras totalmente desprazerosas. Mas no final pode gerar alguma coisa no futuro, mas são leituras desprazerosas, não vão aumentar verdadeiramente ou muito a cultura da pessoa. Então há obras que eu considero obras ruins, entendeu? Então não é aquela coisa, não é se uma coisa funciona para você, vai funcionar para todo mundo. Eu só vou sugerir uma leitura, por exemplo, de um livro que eu não gosto, se a pessoa realmente quiser ler. Cara, você quer se masoquizar em alguma coisa? Leia, sei lá, Senhora de José de Alencar. Que eu não gosto, é um livro que eu não gosto. Leia, não, alguém pode achar um clássico da literatura, tudo bem, é a sua opinião, não do resultado do livro, de quem achar isso. Eu não gostei de Eu Sei Que Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor. Quer sofrer, leia. Quer sofrer, leia, cara. Não, quero leitura ruim para me acostumar com leitura ruim. Vá ler esses livros. Já um livro que eu acho talvez apenas um pouco regular, não acho necessariamente um livro péssimo. Acho um livro entre ruim e regular, por exemplo. Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Talvez mais gente vai achar que isso é um clássico. Quer se masoquizar? Vai lá, leia. Leia. Eu prefiro a Bíblia. Eu acho muito melhor, acho muito mais útil. Mas não que eventualmente esses livros não possam ter significados interessantes, mesmo que na minha opinião sejam ruins. Você pode ampliar a sua cultura lendo esses livros? Pode, claro. Não acho que vai ser assim uma grandiosa riqueza na sua vida, mas cada um faz o que quiser. Se você acha que isso vai te agregar, porque tem muita gente que gosta de novela, né? Novelas televisivas. Nada. Eu não gosto, mas estou dizendo assim, caso você tenha esse gosto, vá lá ler o Senhor de José de Alencar, que ali é meio um formato de novela. É um direito seu. Talvez você goste, talvez funcione para você. Eu acho que vai ser um masoquismo. Mas se funciona para você e se você acredita que vai gostar dessa leitura e que vai te edificar, tá aí o conselho. Isso é interessante, de certa forma até. Serve para você usar serviu isso para mim, talvez, usar minha capacidade de crítica e falar, isso aqui é muito ruim. Esse Senhor de José é muito ruim. Então eu posso sugerir o livro para eventualmente quem gostar de novela, mas quem tiver uma criticidade parecida com a minha, eu já vou avisando que o cara tem que... Né? Olha, eu acredito que o meu conteúdo é verdadeiro, eu acredito que, talvez nem sempre, mas eu consigo passar a verdade, e mesmo que eu não tenha necessariamente um comportamento, alguma coisa, talvez eu nem sempre possa passar exatamente essa verdade, o que importa é se a informação é verdadeira, eu me resguardo da informação, não necessariamente na minha autoridade ou no meu comportamento. Então depende da situação. Mas você tem que avaliar a informação, como eu sempre falo, informação pela informação, independentemente do comunicador. Né? Independente do comunicador. E não quero com isso perseguir a igreja. Eu acho que eventualmente a igreja vai fazer coisas que não são tão convencionais e seriam até socialmente erradas ou biblicamente erradas, e muitas dessas coisas terão algum tipo de propósito específico. Então assim, eu não acho que a igreja... Eu já falei isso no canal, a igreja, mesmo outras pessoas que não são da igreja, que tenham ali uma certa esperteza, um certo aí domínio social, né? Eu não acredito que necessariamente essas pessoas vão para o inferno. Eu só acho que esse comportamento, por vezes, são comportamentos evitáveis. Agora, vão me tornar inimigo de Cristo por causa disso? Não quero, tá ligado? Não quero. Alguns se tornarem inimigos de Cristo. Pô, não é a intenção. Não quero travar o cara espiritualmente, ou eu vou mandar o sujeito para o inferno. Em alguns momentos falei de uma maneira um pouco mais dura, porque verifiquei possibilidades de travamento espiritual por conta de pessoas, ou pessoas que não querem libertar as outras. Ou pelo menos tentar ajudar na libertação do mistério. Eu acredito que isso é uma coisa que poderia ser um pouco mais solta. Agora, não vou desejar o mal desses caras, só eventualmente uma repreensão ou outra, não vou desejar que eles sejam totalmente repreensíveis, que aconteça tudo de mal na vida desses caras, que eventualmente eles vão para o inferno. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E esses caras que eventualmente cometem um erro ou outro com algum tipo de propósito, eles já estão salvos, tudo bem, não houve uma divergência. Está perseguindo a Cristo. Não, só estou achando que o resultado às vezes é ruim. E algumas coisas são meio inúteis. Não, daí vamos aqui porque nós gostamos de pegar. Tem coisa inútil. Mas tem coisa inútil em todas as áreas. Tem, é verdade. Pior que isso é verdade. Mas pelo menos eu posso sugerir que se evite as coisas inúteis em todas as áreas. Da mesma forma que o Regis Tadeu tem ali, vamos dizer,
talvez até a capacitação, de criticar músicas de rock ruins. Não só funk, outros estilos musicais, o próprio estilo que ele gosta, que é o rock. Você vai lá e você critica porque é ruim, porque tem música que é ruim. Né? Da mesma forma que, eventualmente, em relação a coisas evangélicas, que eu acho meio distoantes, eu vou criticar. Deixa eu ser inimigo de Cristo? Eu não sou inimigo de Cristo. Até sugeriu isso para que as pessoas tenham esse comportamento. Existe essa plausibilidade. Eu, se fosse você, evitaria. Tem coisas que eu acho meio desagradáveis aqui. Tem coisas que eu faria igual a uns caras que eventualmente ali cometem um pecado e tal. Talvez tem coisas que eu faria igual ao Regis Tadeu. E eu acredito que muita coisa que eu falo eu passo verdade, sim. O que eu não cumpro, eu falo que eu não faço. Se eu peco, eu falo, não faço o que eu fiz, tá? Eu errei aqui, não deveria ter feito isso, pronto. E se eventualmente tem circunstâncias, explico as circunstâncias, pronto. Falo que não faço. E digo o que é o certo a se fazer. Mesmo que eu não faça. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Em algumas situações. E daí o resultado eu falei em algum momento, até um pouco antes disso, ele fala da questão do jornalismo de tabloide. Eu um pouco alérgico. Então vamos lá, o jornalismo de tabloide. Sobre a questão da celebridade e tal. Jornalismo que visa falar sobre a vida das celebridades é uma coisa mais fofoca. Então, daí diz o Regis Tadeu. Então o tabloide, ele acaba sendo atenuante porque visa os imbecis. Cara, então, aí que tá. Por mais que ele vise os imbecis, será que isso vai totalmente justificar o jornalismo de tabloide? Entendeu? Assim, é um atenuante, ele já é feito para isso. Entre aspas, para imbecilizar mais ainda. É uma discussão se isso aqui realmente torna um negócio justificado. Ele já é feito para esse tipo de gente, mas assim, será que isso realmente atenua? Continua sendo errado? Talvez. O sujeito vai ganhar dinheiro, de repente vai ganhar dinheiro com isso e de alguma forma vai usar isso por bem. Pode ser. Eu não tinha pensado dessa forma. Ele está ganhando um pouco, não exatamente enganando os outros, mas omitindo a informação de que ele quer que os caras se imbecilizem cada vez mais. E depois ele vai tirar dinheiro desse cara e vai usar para alguma coisa útil para ele. O sujeito que faz o jornalismo. Eu não tinha pensado por esse lado. Não, esse argumento faz sentido do Regis Tadeu. Atenuou um pouco, sim. Talvez uma grande atenuante. E daí ele diz alguma coisa, no final isso aqui vamos jogar para debaixo do tapete. Não, mas no final tá tudo bem, tá tudo bem. Olha, no meu caso, não necessariamente. As coisas não estão necessariamente tudo bem, tanto que eu critico comentários errados que eu vejo por aí. Então aquela coisa. Não tanto. Por exemplo, para mim não tá tudo bem. Estaria tudo bem se ninguém cometesse erro nenhum. Por exemplo, as coisas que eu mostro no meu canal. As maldades do Brasil. E de algumas outras coisas mundiais. Então, como é que eu vou dizer que as coisas estão bem? Então, não adianta muitas vezes as coisas estarem bem para mim e talvez não estarem bem coletivamente. Olha, justamente é essa. Então, no final, talvez mesmo individualmente, as coisas nunca vão estar totalmente bem. Né? Porque vai depender, pelo menos minimamente, vai depender da coletividade. Então, assim, acho que isso que eu venho a criticar aí contra os comentários de Regis Tadeu, um pouco ousados, um pouco exagerados, talvez com algum objetivo de teste, ou apenas críticas literais mesmo. E se críticas literais, respondo aqui porque as críticas eventualmente estão erradas ou no mínimo incompletas. Então, valeu, que Deus é bom que de alguma forma possa estar esclarecendo aí as nossas cabeças para a melhor e mais adequada e devida compreensão sobre os mais variados temas com os quais eventualmente viremos aí a nos deparar com, e que nós não precisamos ficar pensando e revirando questões, mas que nós possamos ter, vamos dizer, pensamentos escorreitos sobre determinados temas. Valeu.